Todas as vezes que é usada essa palavra no intuito de mostrar intimidade profunda, no grego vai aparecer para nós ginosco. Então esses judeus que está sendo relatado aqui no livro de João, que nós estamos lendo, né? Eles diziam ter crido nele. Não, Jesus fez milagres, não tem como eu não acreditar em algo que eu vi. A Bíblia fala que ele fez vários milagres antes da Páscoa. Então eles olhavam e falavam assim, não dá para eu não crer, eu vi. Todo momento eles afirmavam aquilo que eles tinham visto. Mas aquele que investiga o íntimo do homem, aquele que vasculha o coração, sabia que a fé deles era superficial. Vocês sabem qual a maior evidência de fé genuína? Vocês têm um palpite? Qual que é a maior evidência de alguém que tem uma fé genuína? Alguém sabe? Está nos mandamentos. Qual que é, se você puder pegar os mandamentos simplificados por Cristo? Qual é a palavra que vem à sua mente? Amor, né? Os dois mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então qual que é a maior evidência de fé genuína? Amor. Esses homens demonstravam amor? Eles eram sectários. Eles tratavam todos como menores do que ele. Para eles, eles eram o povo escolhido e ponto final. Ninguém era melhor ou maior do que eles. Um coração de amor. Por isso Jesus simplificou. Vamos ver? Mateus 22. Acompanhe comigo. Mateus 22, verso 36 e 39. Quando nós estudamos sobre os mandamentos, né? A gente vai lá na lei de Moisés, tinham mais de 600 leis. 617, acho, 637, um negócio assim. Se alguém souber, fala para mim, 600 e tantas leis. 613, obrigado, 613 leis. E aí foram o quê? Condensadas nos 10 mandamentos. Pegaram aquele monte de lei e simplificaram para 10. Jesus vem e deixa mais fácil ainda. Não é mais fácil? Ele deixou só 2. Quer ver como é facinho? Mateus 22, 36 e 39, ó. Evangelista Mateus escreve: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ama o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Por que a gente acabou de ler aqui, ó, que Jesus não confiava neles? Verso 24, né? Jesus, porém, não confiava neles. Por quê? Porque não existia evidência de amor. Não existia. É muito comum ouvirmos assim, ó, guardem isso, é muito importante para o amadurecimento espiritual de vocês. Ah, mas eu queria falar em línguas. Né? A gente não ouve pessoas querendo, né, dons espirituais. Eu queria tanto falar em línguas. Olha, eu queria que Deus derramasse um dom de profecias. Eu queria ter o dom de fazer milagres. É muito comum no meio cristão pessoas até orarem para receberem esses dons. Mas guarda isso, isso é muito forte. São raríssimas as pessoas que dizem: eu queria ter o dom de amar o próximo. Nós não oramos por amor. É o maior dom. Pai, me faz ter o dom de amar a Ti sobre todas as coisas. Não, ainda buscamos evidências. Queremos experiências. Vocês entendem isso? Nós não oramos por amor. Olha, Jesus deixou 2 mandamentos. Ame ao seu Pai, Deus, sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. E a gente ora por quê? Por dons. Qual é o maior dom? O amor. Nós não sabemos o que é o amor. Nós não sabemos amar, nós não aprendemos a amar. Nós precisamos orar para que Deus quebre o nosso coração.
Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Acompanhe comigo aí. 1 Coríntios, no capítulo 13. Isso é fantástico. Eu amo as cartas de Paulo. Apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, o maior apóstolo de Jesus, o maior escritor de cartas, né, do Novo Testamento. E olha a sabedoria que ele escreve isso. 1 Coríntios 13, eu vou ler do verso 1 em diante, acompanhe comigo. Ó. Se você está com a versão NVT, o que está escrito em cima da perícope aí? O mais importante é o amor. Vocês têm o hábito de ler esses temas assim, quando está em cima do capítulo? Tem? Quem que lê aí? Aqui está toda a resposta. O mais importante é o amor. A palavra diz assim, ó, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Olha agora, o amor não é o quê? Irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecias, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Amém? Eu não quero gerar polêmica na fé de ninguém, na fé de alguns de vocês, nem quem está assistindo a gente em casa. Mas eu quero dizer a vocês que nós, como cristãos protestantes, queremos que esses dons de línguas, dons de profecias, dons proféticos, milagres de cura, eles se cessaram após a morte do último apóstolo. Michael, mas Deus não pode curar ainda nos dias de hoje? Pode, Ele é Deus, Ele pode usar. Mas não podemos atribuir isso a um poder sobre alguém, entende? Deus, Ele pode usar o irmão para entregar uma palavra para alguém? Pode, Ele já deve ter feito isso 1 milhão de vezes, a irmã, não é? Por vezes, Deus nos usa. Mas não podemos atribuir isso a um dom profético, entende? Pessoas com esses dons viveram logo no primeiro século porque era evidente que assim seria. Por quê? Porque a igreja estava passando por aquele derramar do Espírito Santo. Quando a gente vai lá em Atos 2, então a gente vê ali o mover do Espírito Santo, onde pessoas, né, dentro de um local, então é tomado do dom de línguas, estrangeiros começam a falar com outras pessoas, eles são tomados de uma língua que eles conheciam, onde línguas como de fogo sobre a cabeça deles, era a manifestação do Espírito Santo na terra, tinha um propósito, amados, acontecia. E por que eu falo isso com muita segurança? Porque a Bíblia me aponta isso quando vamos estudar então adiante e, durante toda a história da igreja, do primeiro século até o ano de 1800, quase 1900, não se ouvia falar sobre nenhuma manifestação dessa. Aonde não existiam então mais pessoas com dons de profecia, de cura, a história da igreja então não relata isso. Então é como se tivéssemos vivido um tempo de 1900 anos, onde isso não acontecia e ainda buscamos essas manifestações hoje. Por quê? Porque às vezes queremos ver para crer. E aonde a Bíblia nos aponta que ela é única e suficiente para a nossa fé, é um manual de regra e conduta para as nossas vidas. Amém? Esse segundo ponto que a gente está navegando aqui é Jesus te conhece. Jesus é o único, amados, que verdadeiramente conhece você. Investiga teu coração. Sabe aquilo que você carrega no seu íntimo. E sabe qual que é o mais maravilhoso de tudo isso?
O mais maravilhoso de tudo isso é que Ele não abre mão de você. Ele não abre. Uma vez que Deus os coloca nas mãos de Cristo, Ele nunca te abandona. Olha o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 6. Abram, acompanhem comigo. João 6, no verso 37 ao 40. Ele nunca abre mão daqueles que Ele chama de filho. João 6, 37 ao 40. Diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer. Que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Eu os ressuscitarei no último dia. Você realmente crê em Jesus? Então guarde essas palavras que eu acabei de ler para vocês. Guarde no coração. Pois é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Amém? Vamos para o terceiro ponto e último, a luta contra o pecado. A luta contra o pecado. Qual é a natureza do homem? Qual é a nossa natureza? Somos totalmente pecadores. Somos meros pecadores. Quanto antes nos convencemos disso, mais Deus tem a oportunidade de tratar o nosso coração. Eu, você, todos nós, meros pecadores, feitos do pó, hoje vivos pela graça e misericórdia do Senhor. Somos todos herdeiros do pecado original. O pecado está em nós. E essa é a luta que tem que ser tratada todos os dias. A luta contra o pecado. Mas vamos pensar, quando é que a gente começa, quando é que a gente passa então a travar essa luta contra o pecado? Quando é que isso de fato acontece? Quem que lembra aí? Quando você começou a lutar contra o pecado? Quem lembra? Vocês lembram? Porque por um momento vivíamos como que mortos, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então aquele que peca e é longe de Deus, vive uma vida em movimento, mas interiormente está morto, porque o pecado cauteriza. Quem aqui já viveu em pecado achando que não estava fazendo nada demais? E às vezes comparava, mas eu não roubei, eu não matei. E aí você se compara com outras pessoas e se convence de aquilo que você está fazendo, todo mundo faz. O pecado não te constrangia, o pecado ele não te acusava, o pecado ele não impedia que você voltasse a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque a palavra do Senhor ainda não havia penetrado na sua mente. Quando nós permitimos que a palavra, sempre a palavra, ela penetre na nossa mente, algo acontece. Nós precisamos dessa fé racional, onde possamos compreender aquilo que as Escrituras nos apontam. Para que então a Escritura, que é a palavra de Deus, não é o pregador, é a Escritura. Tanto faz quem estiver aqui. Ela convença que você tem uma vida em pecado. E aí, depois disso, é o Espírito Santo que faz a obra. Não é mais as forças dos seus braços, não é sobre você, é sobre Ele, a obra é dele. Só que isso é maravilhoso porque quando a palavra então penetra e o Espírito começa a agir, a nossa luta pelo pecado agora se torna uma luta espiritual. Porque cheios do Espírito Santo somos capacitados para lutar todos os dias contra o pecado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma? Acompanhe comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2. Palavras de Paulo à igreja de Roma.
Amém? Todos? Romanos 2, do verso 1 ao 2, diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E olha agora, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Muitas pessoas usam só a parte B do verso 2 para dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é assim? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes já pregaram uma palavra sobre essa? Quantas vezes você já viu isso escrito nos vidros dos carros, num post no Instagram? Está errado? Não, mas tem um contexto. Olha o que fala: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então tem algo que precisamos fazer. Queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então tem um mandamento, que é o quê? Não imitar o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha o poder dessa palavra, é aqui, ó. Não é sobre sentir, não é sobre experiência, é sobre pensar. Todo o tempo a Bíblia traz pra gente: leiam a palavra. Quantas vezes vocês escutam o galego falando assim: quem está lendo a Bíblia todo dia? Por que ele fala isso? Porque ele quer disciplinar vocês? Sim, mas por quê? Para que vocês tenham uma mudança de mente. A mudança não vai acontecer se a gente não debruçar nesse livro. Esse livro tem que ser um livro que a gente tem que se apaixonar por ele. A mudança, o convencimento só acontece na palavra. Não adianta nada vocês ouvirem uma pregação bonita, empolgante, uma pregação que vai te inspirar, te motivar nesse dia, e quando você sair ali fora, você vai ser que nem aqueles bonecos de posto que o ar vai acabando. Já viram? Então ele é todo alegrinho, não é? Olha como que a gente sai do culto. Quer imitar aqui? Quer fazer? Não? Como que é? A gente sai tudo assim, né? Os João Bobo, não é? Nossa, que culto lindo hoje, maravilhoso. Daqui a pouco o ar vai acabando, você vai derretendo. Chega a segunda-feira, terça, quarta-feira, você está dobrado dentro de uma embalagem. Por quê? Manutenção da fé. Palavra de Deus. Eu quero trazer uma boa notícia para vocês. Somos templos do Espírito Santo, amém? Então agora nós lutamos com armas espirituais. O pecado, uma arma natural, não pode nos vencer. Por quê? Lutamos com armas espirituais. Temos forças para lutar contra o pecado. Vamos ser tentados todos os dias? Todos os dias. Vão aparecer oportunidades daquelas que vocês mais gostam, aquela que te dá mais prazer na carne? Vai. Por quê? O diabo é como um leão que ruge ao derredor, procurando a quem devorar. Ele só quer uma brecha sua. E você sabe que tipo de prato que eles vão oferecer para nós? Aquele que a gente mais gosta de comer. Oferece jiló para a criança. Agora põe um brigadeiro na frente. Nós somos a criança do brigadeiro. As nossas tentações são sempre as mesmas. De verdade, nem criativo o diabo é. Ele vai apresentar para nós aqueles manjares que nós já estamos acostumados. E aí qual vai ser a luta travada? O poder do Espírito em nós. Apóstolo Paulo fala que nenhuma tentação que vai sobrevir a nós será além daquela que a gente possa suportar. E quando nós formos tentados, então Deus proverá o escape. Olha que maravilhoso isso. Então a gente não vai sofrer tentação daquela que a gente não possa suportar. E aí o que vai acontecer? O próprio Espírito Santo entra com providência para que a gente escape. A luta continua. Essa é a má notícia. Enquanto estivermos na terra, essa luta será constante. Leiam comigo o verso 25, correndo para o final, no livro de João. O último verso, 25, diz assim: ninguém precisa dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza
Ele quem? Jesus. Jesus, no meio daqueles homens ali, bastava ele olhar para cada um deles. Ninguém precisava alertar Jesus. Cuidado com aquele ali, né? Fica de olho no fulano. Ninguém precisava dizer nada a respeito de ninguém. Jesus era aquele que conhecia a natureza do homem, o íntimo. Por quê? Vocês lembram? Eu falei isso na outra pregação. Jesus, 100% homem? Sim. 100% Deus. Na teologia nós chamamos isso de natureza hipostática, onde se unem duas naturezas, natureza humana e divina, em Jesus. Jesus via além do que os nossos olhos contemplam. Ele investigava o coração daqueles homens. Um homem sem Deus é um homem morto. Eu não sei o tamanho da sua luta. Cada um de nós temos uma luta, né? Cada um de nós temos uma luta individual. Dentro do seu íntimo você sabe. Deus também sabe. Essa luta é travada todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. E será assim até o final. E glória a Deus por isso, porque é nas lutas que o nome dele é glorificado. É nas dificuldades, é nas provas de fogo. É tudo para a honra e glória do Senhor. O apóstolo Paulo, por vezes, pediu para que Deus tirasse um espinho da carne. Quem já leu essa passagem? Não é? Se possível, Senhor, tira o espinho da minha carne. A Bíblia não diz o que é. Existem várias teses teológicas falando a respeito disso. Nenhuma que me convenceu. Mas ele tinha um espinho. Podia ser algo físico, podia ser algo emocional. Mas Deus diz que não ia tirar. Porque é na sua fraqueza que eu me fortaleço. Olha isso. É na fraqueza que ele se fortalece. É na tua fraqueza, é na tua dificuldade que ele te fortalece. Nós não precisamos ser fortes. Ele precisa ser, ele em nós. Não é sobre nós. Não é eu venci essa batalha. Ele venceu a batalha por mim. Não é o mérito meu, o mérito é dele. Foi ele que me converteu, foi ele que me achou, foi ele que me separou, foi ele que me ungiu. Tudo é ele, tudo é para ele, todas as coisas. A nossa busca constante é por santidade. E talvez até essa palavra torne para a gente duvidosa quando a gente fala, como assim? Então nós vamos ser santos? A palavra santo significa separado. Nós precisamos viver como quem foi separado. Cada um de nós fomos separados por Jesus. Cada um de nós fomos escolhidos por Ele. Cada um de nós que está aqui fomos predestinados. Sabe quando? Desde antes da fundação do mundo. Para pensar, as Escrituras dizem antes, em Efésios 2, antes da fundação do mundo, eu já te separei, eu já te escolhi, eu já te predestinei. Esse é o nosso Deus. Então analise comigo, aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. O salmista diz, você me conhecia ainda quando eu era uma criatura informe. No ventre da sua mãe, ele já te chamava pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você acha mesmo que ele não conhece o intento do seu coração? Você acha mesmo que ele não sabe quando você vai pecar? Ele sabe. Ele sabe o pecado que você cometeu hoje, o pecado que você vai cometer daqui a pouco e amanhã. Ele sabe. Ele sabe e ele permite as consequências do pecado. Por vezes nós oramos a Deus para que Deus afaste de nós as consequências. E eu quero dizer algo para vocês essa manhã. Ele vai permitir as consequências para que você possa aprender. Ele permite que você colha consequências das suas ações. Mas tem um detalhe, ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Vamos ler Isaías? Acompanhe comigo Isaías 55. Amém, Senhor. Isaías 55. O verso é o 6 e o 7. Grandioso em perdoar. Nós
Nós deveríamos orar assim. Eu aceito, Senhor. Eu aceito as consequências do meu erro. Obrigado, Pai, por estar passando por isso. Porque na minha fraqueza é que o Senhor é forte. Olha o que diz Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Amém? Ele está te chamando para um caminho novo. Ei, larga esse coração de fazer o mal. Deixa para lá isso, volta para mim. Eu quero cuidar de você e eu vou te perdoar. Então, para finalizar agora, eu quero te encorajar nessa manhã. Algo que talvez você nunca fez antes. A orar comigo. A oração de arrependimento do rei Davi. A Bíblia fala que Davi, ele foi o único homem que foi chamado segundo o coração de Deus. A gente não consegue nem vislumbrar isso. Um homem que Deus diz, eu achei um homem segundo o meu coração. E ainda assim, um homem segundo o coração de Deus pecou. Mas aqui nessa oração, gente, tem algo que muda tudo. Por quê? Porque Davi reconhece o pecado. E ele reconhece que ele pecou contra o Espírito Santo de Deus. Somente um homem cujo coração de Deus é capaz de olhar para si, reconhecer o pecado e confessar, Pai, eu pequei contra o teu Santo Espírito. Por vezes nós pecamos, por vezes os nossos pecados, eles magoam pessoas. Por vezes os nossos pecados, eles destroem relacionamentos. Por vezes afastamos de nós pessoas que nos amam. Mas nós nos esquecemos que, antes disso, nós pecamos contra o Espírito Santo. Talvez a gente até receba o perdão daquelas pessoas que estão à nossa volta, porque elas nos amam e estão dispostas a nos perdoar, mas e a nossa relação com o Pai? E reconhecer que o nosso pecado é além disso. Pecamos contra o Espírito Santo. Então eu te convido agora a orar comigo, reconhecer o seu pecado. Sabe aquele pecado que te acusa? Aquele pecado que por vezes te impede de orar. Você se sente tão indigno daquilo que te afasta do momento de comunhão. Não, eu não tenho coragem de orar porque o meu pecado é muito grave, Deus não vai me ouvir. Aquele pecado que te acusa todos os dias, aquele pecado que você não tratou, aquele pecado que não tem nome, sobrenome, então é esse pecado. É esse que você vai agora, no seu coração, entregar ao Senhor. Pai, te entrega esse pecado. Assuma o pecado para Ele. Pequei contra ti, Senhor. Fala o nome, sobrenome. Um pecado entregue é um pecado perdoado. Um pecado confessado, nem o inimigo tem o poder de te acusar. Entrega agora. Vamos orar, eu queria que vocês se colocassem de pé. Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, do verso 1 ao 10, oração de Davi. Oração a Deus, ao Espírito Santo, com o coração quebrantado, sabendo daquilo que ele havia feito. Leve a Deus agora as suas orações, o seu perdão. Se coloque nessa oração por um instante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica o meu coração.
pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, Senhor. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, Pai, me mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes agora. Permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para mim. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa, Senhor. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não expulse de sua presença. Não me expulse de tua presença. E não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulse da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaure em mim a alegria de tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes. E eles voltarão a ti, Senhor. Tire a minha vida, Senhor. Tire a minha vida, mas não afaste de mim o teu Santo Espírito, Pai. Remove de mim toda a mancha, Senhor. Apaga as transgressões dos seus filhos, Pai. Entra com providência no coração de cada um nessa manhã, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada um deles. Limpa, Pai. Joga no mar do esquecimento, Senhor. Traz de volta a alegria nesses corações feridos. Não permita que o inimigo acuse a mente dos seus filhos. Queremos te servir, Pai. O Senhor que é rico em misericórdia. O Senhor que está disposto, Pai, a perdoar os nossos pecados. Olha para o teu povo, Pai. Não afasta o seu olhar de nós. Receba essa oração como um incenso perfumado diante do seu trono. Aceitamos de Ti a sua justiça. Tudo que vier, Pai. Aceitamos de Ti as consequências daquilo que vemos fazendo, Pai. Mas não tira de nós a sua presença. Somos totalmente Teu. Iremos gastar a nossa vida, Pai, nesse altar. Iremos gastar a nossa vida aos Seus pés, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja santificado. Que o poder dessa palavra, Pai, penetre no coração e na mente dos Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro, igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, não declare ainda.
videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama, igreja, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Só vocês, igreja, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, oh, só tu és Senhor, só tu és santo. Não há outro como, não, não, não há. Não há como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. O que, igreja? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto, e é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E aqui, Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem. Oh Deus, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar.
Mais uma vez, igreja, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te. E agradecer-te. Confiamos, Deus, confiamos em teu infinito amor. Bem forte, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fazer a oração do credo apostólico, né, que é o resumo da nossa fé: criação, queda, redenção e consumação. E eu quero orar com vocês e pedir que vocês prestem atenção e repitam comigo. Amém? Amém. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. De onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Na igreja, na Santa Igreja Universal. Na Santa Igreja Universal. Na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Na vida eterna. Amém. 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 Lembrando a todos, então, temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no Confronto. Pessoal de casa, agradecer a todos aí que acompanharam no YouTube, Instagram, TikTok. Compartilhem esse vídeo. Vocês também serão muito bem-vindos aqui. Façam-nos uma visita. Rua Brejo Alegre 138. E a todos vocês, um domingo abençoado. Que as consolações do Santo Espírito estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Uma semana linda, em nome de Jesus. Até terça. Tchau. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu